Então, boa noite a todos, né? Com muita alegria que a gente está aqui hoje reunido para a nossa 48ª reunião, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Francisco, nesse 20 de outubro de 2021. Na verdade, muito próximo do aniversário do primeiro ano da passagem de Francisco, né? Que aconteceu no dia 13 para o dia 14 de novembro. Então, nesse vídeo que nós vamos assistir hoje, ele é um vídeo do dia 3 de junho de 2019. Ou seja, é um vídeo assim bem recente, praticamente do último ano do trabalho de Francisco, né? E ele, nesse vídeo em especial, ele vai fazer uma reflexão sobre o grande plano de materialização do Shuddha Dharma, né? Dessa lei que é revelada de forma sutil e que ela vai entrando em vigor, respeitando a vigência de todos os outros dharmas e todas as outras leis, né? Porque essa é a proposta, e sempre foi assim que operaram os grandes seres que vieram ao nosso planeta, né? A vida dos avataras, como a gente chama, né? A vida do Senhor Krishna, do Senhor Jesus, é pautado por essa mesma lógica, né? Que eles não ignoram essa necessidade de se respeitar a todos aqueles que ainda não alcançaram a possibilidade de compreender completamente essa nova lei, que esse é um processo lento e gradual de aprendizado. E o Francisco comenta isso assim, porque nos estudos que o Francisco fazia da Bhagavad Gita do Shuddha ele geralmente tinha esse cuidado de muitas vezes parar em um verso, dois, né? E fazer a gente refletir sobre a essência daquele verso, e às vezes a reunião toda era uma discussão sobre aquele verso. Então, nessa reunião, ele lembra que, acho que, não sei se pela tarde, ou não lembro se no outro dia, tinha tido o estudo da Gita, e eles haviam se detido nos versos 16 e 17 do terceiro capítulo, né, que se chama Avatara Dharma Gita. O terceiro capítulo disso, que eu gosto de chamar Gita Bhashya, de Hansa Yogi, para não confundir com a Gita corrente do mundo, né? Então, esses dois versos, o Francisco trata, né? Lembrando que ali está falando da função exatamente dos avataras, né? Que é essa função de injetar no processo do mundo uma certa qualidade de energia sem a qual o Dharma se desestruturaria. E é exatamente ele vai falar sobre isso, porque aí está a essência do que é a grande síntese e os trabalhos que foram desenvolvidos na Fazenda Mãe Natureza, né? Esses versos da nossa Gita, se a gente fosse discutir no contexto da outra Gita, ou no contexto assim de uma reunião interreligiosa, né? E fosse falar com pessoas de outras instituições, a gente referiria aos versos 23 e 24 da Gita Corrente do Mundo, que é exatamente o mesmo verso, só aparece num lugar diferente, ou a tradução às vezes um pouco diferente, né? E esses dois versos, em qualquer Gita, basta olhar lá, eles dizem a mesma coisa em qualquer tradução, que é que a energia da ação dos mestres, ela se estabelece no mundo sobre a forma
dos exemplos a serem seguidos. Ou seja, é uma ênfase que todo o trabalho a ser feito é essa energia do coração que faz. A gente desperta a energia no outro e ela promove o trabalho. E isso é que Francisco vai tratar nessa primeira parte do vídeo. Então, quando a gente tem esse olhar, né, o Francisco vai lembrar que essa aparente confusão generalizada do mundo, essa confusão, então olha para o Brasil, por exemplo, né, você vê essa confusão toda, né, na verdade, ela esconde uma lenta e gradual manifestação desse novo Dharma que está procurando os caminhos para se instalar. Né? E nós, com a nossa mente racional, a gente não tem como imaginar esse processo. Né? Então, como é que a gente vai entender que essa situação complicada e confusa que o Brasil se encontra atualmente, que isso aí esconde já os germes do novo, os germes da mudança, que já começou, né? E que, na verdade, o Francisco lembra, né? Que é assim que se dá em todos os países, de uma maneira diferente. Porque cada país tem a sua constituição, né? Ou seja, o que é uma constituição? A constituição é aquilo que retrata o estágio evolutivo médio de cada nação. Então, aí o Francisco vai recuperar no vídeo uma fala do ministro Barroso, do Supremo, né? Que o ministro tinha dito que, aqui do modo como as coisas estão organizadas, né? Na própria Constituição, né? Foi tudo feito para que a impunidade campeie ainda. Né? Ou seja, quem tem dinheiro pode fazer o que quiser, que não vai ser preso nunca, porque os crimes prescrevem antes que a justiça haja. Né? Existem habeas corpus, então as pessoas vão protelando até o crime prescrever. Né? Então, se a justiça, né, a justiça, a gente está falando, está nesse estado, né, que esperança que a gente pode ter de morar numa nação onde exista felicidade para todos? Então, é exatamente por isso que os grandes seres que descem até esse planeta para nos ajudar, né, eles operam sutilmente, protegendo a justiça para que ela, aos poucos, se desenvolva, estimulando na comunidade, nas pessoas, o gosto pela vida honesta, o gosto pela vida justa, para que a gente perceba a maravilha que é a vida vivida segundo esses valores. Então, é aí que nasce essa felicidade, né? Que é uma felicidade interior, ela é interna. É uma felicidade que a gente pode experimentar, apesar de toda a bagunça exterior. Então, os avatares estimulam a busca dessa felicidade interior, o desenvolvimento desse gosto pela justiça, o desenvolvimento do gosto pela honestidade, pela retidão, porque é isso que vai transformar, lenta e gradualmente, o exterior. Então, o Francisco agora vai chegar no ponto que é o que me chamou a atenção e que é o que eu queria falar como apresentação e como introdução para a fala do Francisco. Né? O Francisco fala um pouco sobre o filme Ao Mestre com Carinho. Ele vai comentar esse filme, Ao Mestre com Carinho. E ele vai dizer, olha, um filme simplesinho, um filme que algumas pessoas acham até
um pouco tolinho, ele vai dizer que foi esse filme que o motivou a desenvolver os projetos pioneiros e originais da grande síntese, que a gente não vê em outros ashras. Foi esse filme, Ao Mestre com Carinho. Então, Francisco fala desse filme com muito carinho. E, por coincidência, eu estava vendo isso agora, mas eu não sabia por quê. Quando Francisco faleceu, o primeiro vídeo que nós fizemos aqui nesse grupo para falar sobre o Francisco e para falar do falecimento, eu tinha escolhido um trecho desse filme para homenagear Francisco. Então, lá naquela época, um ano atrás, eu pus um trechinho desse filme, mas eu não me lembrava que Francisco tinha falado da importância desse filme. Simplesmente por uma razão, aquilo me tocou e eu percebi que tinha ali os valores do coração. Né? Mas são poucos, segundo o Francisco vai falar no vídeo, são poucos os membros da instituição que percebem, por debaixo da simplicidade do filme, que ali estão dados os valores sutis que representam a essência do projeto Reviver e a essência do projeto Bambá desenvolvido na Fazenda. Francisco vai começar a falar sobre isso na parte do vídeo que nós vamos ver hoje, e na outra semana, quando a gente for assistir a segunda parte, ele vai complementar esse assunto, porque ele vai dizer que primeiro veio o projeto Bambá, que era uma espécie de experimento para lidar com criança, para depois poder lidar com as cobras criadas, que era o projeto Reviver. Que aí é que a experiência seria bem mais difícil, né? Então, e o Francisco lembra ainda que não foi todo mundo que nem que apoiou o projeto quando ele começou, e nem que tem maturidade para perceber a espiritualidade que está escondida nesse filme, né? Mas ele diz como isso é importante, uma simplicidade, né? Revela isso. Então agora, por coincidência, quando a gente está se aproximando do primeiro aniversário da sua morte, esse vídeo gravado por Francisco, já próximo da morte dele, né? Fala outra vez desse filme. Então, para mim, é como se o Francisco tivesse voltando para dar uma outra oportunidade para as pessoas compreenderem um pouquinho melhor sobre o que são os projetos da instituição em sua essência. Ele está deixando o exemplo dele, uma vez mais, para que a gente não perca o fio da meada, né? Então, para Francisco, o filme dissemina os valores do coração. Mas qual é o segredo desse filme? E é por isso que as pessoas não se deram conta disso totalmente. Porque ele dissemina os valores do coração sem absolutamente falar disso. Porque dentro dessa lógica do coração, não importa muito o que é ensinado. O que importa é o que nós irradiamos do coração enquanto ensinamos. Essa que é a etapa importante, né? E esse foi o segredo do projeto Reviver, né? Esse projeto que acabou obtendo apoio do sistema de justiça de Sergipe, né? Que encaminhava até as pessoas assim do sistema judiciário para cumprir uma parte, às vezes, da pena, alguma coisa assim, ou para que elas pudessem se recuperar da vida que elas levavam ali na fazenda. Então, em suma, nós vamos assistir no vídeo, né?
que o que muda as pessoas não é o que se fala, o que se ensina, né? Mas o que a gente irradia. Esse é o conceito fundamental da Universidade do Coração. Quem promove as mudanças é a própria divindade no coração de cada um. Então, a energia do amor que nós irradiamos é isso que toca os corações. E esse é o tema que o Francisco vai desenvolver nessa primeira parte do vídeo que nós vamos assistir agora. Antes disso, como a gente faz, né, eu convido a todos a fazer junto com o Francisco uma pequena oração para que a gente entre em sintonia com essa faixa vibratória onde atuava a consciência de Francisco e para que a gente possa assistir o filme, o vídeo, e depois abrir a nossa discussão. Então, eu vou compartilhar agora um pequeno mantra entoado por Francisco. Sri Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Namaha. Om 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 Sri Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Namaha. Porque eu entendo, pelo que eu vi na época de Jesus acontecer, eu entendo que é uma coisa muito difícil de a gente acolher um novo ser que desça dos planos superiores para acrescentar a lei já manifestada, aspectos que não se conhecia.
e não se conhecia porque os homens em épocas passadas não estavam preparados para receber, no caso de Jesus, aqueles ensinamentos. Eu acho que é mais do que visto quantos de nós ainda funcionamos na lei antiga. Mas apesar de Jesus ter vindo e era sabido que a grande maioria dos homens funcionavam referenciados por uma outra lei, não foi motivo para que ele não apresentasse aquela nova versão. Porque sempre existirá, em qualquer tempo, seres que estão ansiosos por uma nova lei, acha a lei vigente insuficiente, aspiram por uma nova maneira de funcionar, e há daqueles que ainda hoje não querem funcionar como tal. Então, sempre será assim, mesmo para leis anteriores à de Jesus, anteriores à de Moisés, pelo que se lê no Sanatana Dharma, o que prevalecia em cada uma das eras, a gente ainda vê hoje alguém com aquelas necessidades. E como eu disse, funcionando daquele jeito antigo, velho, né? Porque no mundo tem gente de todas as idades. A idade que eu me refiro é evolutiva, não é a idade física de cada um. Então, é assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Mas a vida dos avatares não ignora isso, que no mundo muita gente ainda não alcançou nem a lei de Jesus. Mas a vida dos avatares, o Senhor Narayana não ignora de jeito algum este fato. Mas a vida dos avatares se prende porque eles têm uma função de injeção no processo do mundo
uma certa qualidade de energia que de outro jeito, sem a sua presença, sem a presença dessa nova energia, o Dharma decairia. Os homens se desestimulariam de buscar o Dharma e viveriam de qualquer jeito, e uma grande confusão se instalaria na Terra. Então, no capítulo que nós estamos lendo, que é o terceiro, no versículo 16, diz assim: todavia, se eu não estivesse continuamente empenhado no trabalho da manifestação para proteger o Dharma, todos os homens, ó Partha, da mesma maneira, cessariam de esforçar-se para obter o cumprimento do Dharma. Estes mundos tornar-se-iam adármicos se eu deixasse de manifestar-me como avatares. Com isso, eu poderia causar a confusão do Dharma e arruinar o processo do mundo, o processo evolutivo das almas individuais, o processo evolutivo dos jivas. Então, principalmente, esta é a finalidade. Nós vemos esta confusão generalizada no mundo, valores de natureza atrasada, tomando conta de todos os países, ao ponto de que acredito que hoje nenhum de nós teria ideia de como fazer para recuperar o Brasil, por exemplo, que não é nem o exemplo maior de confusão no mundo. Nós, pessoalmente, não teríamos condições de imaginar um jeito para dar jeito nessa situação complicada, confusa que nós estamos. Imagine só que a desordem de que eu falo é tão séria que até aquela norma, né, que é dada a cada país como é a Constituição. Cada país tem sua Constituição, não é por outro motivo, são adaptações ao estado evolutivo de cada nação,
E mesmo assim, aqueles que são responsáveis por aplicar a Constituição interpretam a Constituição do jeito que querem, de acordo com as suas conveniências, né? Não só a própria Constituição, mas as normas que regem o país. Hoje nós estamos de um jeito que tudo está organizado. Como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal essa semana numa entrevista, tudo está organizado para que a impunidade campeie. Está tudo organizado para que os processos nunca alcancem o seu fim. Muito antes disso, eles já prescrevam e a impunidade campeie na nação. Então, é justamente para proteger isso em cada país, né? Esta aspiração para proteger essa necessidade de justiça, para que os homens possam viver felizes, é que estes grandes seres são enviados pelo Senhor Narayana para proteger esta busca interior de justiça, que está muito claro que só a dor poderá recuperar isso entre os homens, e não o próprio anseio, o próprio gosto pela vida honesta, austera, né, justa. Como a gente ouve na televisão dizer que os homens estão cansados deste desmando que está no mundo. O desmando que está no mundo. Aí a gente, por cansaço, começa a aspirar por uma vida justa. Mas não é esse o pensar dos grandes seres da divina hierarquia. O pensar é justamente que a gente se interesse, que a gente aspire, que é reto, que é certo, que é justo. Não por cansaço, mas por ver a maravilha que é a vida perpetrada por estes valores. É por isso que estes seres que
que descem dos planos superiores para o nosso mundo, vêm injetar essa Shakti para que todos nós aspiremos uma vida de acordo com esses valores. A gente está cansado de ver que os profissionais que militam nesta área de fazer a justiça, de ver perfeitamente que as coisas são interpretadas de acordo com o valor que a pessoa tem para dar a eles. É duro escutar isso, mas isso é a verdade. Como disse o ministro Barroso, quem tem dinheiro, tudo está organizado para que quem tem dinheiro faça o que quiser. E porque a prioristicamente já tem a certeza de que não vai preso nunca. Porque por mais paradoxal que pareça, as cadeias estão cheias de gente que não foram nem julgados. Cheia, abarrotada de gente que não foram julgados. E, no entanto, aqueles que já foram julgados e estão cumprindo a sua pena, tem 1000 mentes articulando uma forma de soltá-los. Eu nunca pude imaginar que o Instituto do habeas corpus, por exemplo, é uma coisa desmoralizada. São infinitos, e eu que não sabia com a idade dessa que eu estou. Eu não sabia. São infinitas vezes que a pessoa pode solicitar da justiça isso no tribunal tal, no tal, no tal, no tal, no tal, para... Pronto. Se o direito está nesse estado, se os profissionais do direito, claro que tem exceções, estão desse jeito, o dinheiro é o que vale, então que esperança nós podemos ter de morar numa nação, né? Morar numa nação onde haja felicidade para todos nós. Não podemos. É uma ilusão muito grande. A coisa de uma tal maneira que eu sei que eu não alimento essa esperança. Só alimento a esperança da felicidade ser alcançada dentro de mim, independente da bagunça planetária. Eu sei que é possível sermos felizes internamente, apesar de do lado de fora estar tudo. Mas, irmãos, são poucas as pessoas na Terra que sabem isso e vão atrás dessa felicidade interior. A grande maioria dependem do que o exterior pode lhe conferir. Então, num mundo de desordem como esse,
como essas pobres almas que não sabem o que é a verdadeira felicidade, que andam atrás da felicidade que o mundo pode lhe dar, como é que essas pessoas podem, como é que elas podem viver? Desalentadas, totalmente. Hoje eu atendi a uma pessoa, funcionário da Avianca, por exemplo. Ela me disse, eu já tenho muitos anos que trabalho na Avianca. Como é que uma companhia que só andava com os voos lotados, essa companhia fala? Essa era a pergunta de todos os funcionários. Você sabe que a Avianca é uma companhia colombiana. E como a Avianca colombiana está lá, uma grande companhia, mas no Brasil né? Agora é que nós vemos que o que houve é que aqueles diretores da companhia, acompanhando a tudo que acontece no Brasil, a verdadeiros golpes mortais na companhia, e a companhia entrou nesse processo de falência, e nós, funcionários, estamos assim como eu, há vários meses sem receber, e tudo desestruturado. Se fosse uma companhia caindo pelos pedaços, que tivesse lugares ociosos nas aeronaves, não. Tinha de jeito nenhum. E agora que tudo está vindo à tona, que os funcionários botou a empresa na justiça e ela vai ter que pagar, se é que vão receber, porque a grande companhia Varig sofreu a mesma coisa, uma grande companhia famosa no mundo inteiro, com voo pelo mundo inteiro, faliu do mesmo jeito. E ainda hoje tem um grupo de funcionários que não recebeu o dinheiro que deveria receber. Quer dizer, nós estamos num mundo assim. Nós estamos num mundo desse jeito. Eu digo a vocês, a Petromisa explora o quê? Qual era o que era o salgema? Era a Petromisa, qual era a outra? Nitrofé, hein? Não, potássio era Petromisa. A Nitrofé era a salgema. Mas me diga, como é que um país como o Brasil, ultra carente de potássio de salgema para a fabricação de adubo, o que é que está? A de salgema já parou a prospecção. E a do potássio estão querendo vender para fora. Agora, como é que pode? Aí, se a gente se aprofundar,
vai ver que o problema é uma desonestidade tremenda, interesses pessoais, né? Os políticos é que mandam em tudo, homens totalmente desonestos, e aí é justamente isso que o Senhor Narayana, ao enviar os seus servidores, quer injetar, introduzir no homem o gosto pela justiça, pela honestidade, pela retidão, que todo mundo perdeu. Porque, de um jeito ou de outro, aqui não tem gente honesta, aqui dentro dessa sala. A gente acha uma coisa muito estranha, mas não tem. Honesto. Passamos o inventário da nossa vida para ver quem é o honesto daqui de dentro. De um jeito ou de outro, hein? Estamos em progressão interna. E então, cada coisa que acontece aqui dentro mesmo, é porque tem coisas que já viraram um funcionamento cultural e que a gente já não acha nada demais e faz. Então, irmãos, as coisas têm que ser atingidas na base. Olha, ontem eu assisti aqui no grupo do Coração, do Cine Coração, filme. Um filme de 30 e tantos anos atrás, né? 30 e tantos anos atrás, mas eu me lembro que aquele filme, ele me impressionou muito e ele foi a motivação para tudo que eu ia fazer na vida. Mas um filme tão tolo, mas para a época que o filme foi produzido, eu dou muito valor a isso. O nome do filme é Ao Mestre com Carinho. Todo mundo conhece o filme. Todo mundo conhece o filme. Chega um professor para ensinar numa escola e existia uma classe que era um grande problema na época do rock and roll, né? Um problema terrível na sala. E o professor entra nessa sala, todos os seus colegas desestimulando ele de assumir aquela sala, e ele entra e começa simplesmente a viver, a disseminar naquela classe os valores do coração, sem falar, né? Sem falar. Ele dizia: o que importa não é o que é ensinado. O que importa é o que eu irradio enquanto ensino. Tanto assim que houve uma grande contestação dos colegas, porque ele disse: hoje nós vamos ensinar a vocês a fazer salada de verdura. Numa classe do 5º ano, ensinar a fazer salada de verdura, o que é isso? É aí que ele diz: eu
me motivei com aquele filme foi por saber que o que importa verdadeiramente na vida é a nossa energia. Então eu posso conviver como convivi no projeto Reviver, com marginal. Como é que se espera que um homem que está viciado a ganhar muito dinheiro, que todas as noites saía numa moto com um amigo, encomendado pela polícia para fazer uma varredura no bairro, e matava 3, 4 marginais numa noite e recebia por cada um 3 mil reais. Ele me mostrava as fotos dos hotéis que ele frequentava com as mulheres, a que ele quisesse. Quer dizer, um homem desse, contratado pela polícia de Maceió, sob o apoio de um desembargador de Maceió que exigia metade do dinheiro, e ele ganhou muito dinheiro, matou muito mais de 100 pessoas. Eu digo, rapaz, matou mais de 100. Ele disse, rapaz, 100 eu estou dizendo, é para não lhe assombrar. Mas eu matei, eu não tenho uma conta não, toda noite eu matava 2, 3. Que emprego é melhor do que esse? Eu saí no final da noite com 3, 4, 5 mil reais no bolso, sem trabalhar, só andando de moto pelos bairros. Aqui em Sergipe teve outro com a mesma profissão, desse jeito, apoiado pela própria justiça. E eu digo a vocês assim, como é que a gente pode tirar um vício desse de uma pessoa? Se não for o próprio Deus que desaloje de dentro da pessoa esse vício, como é que a gente pode imaginar que alguém, através do verbo, convença uma pessoa a começar a trabalhar na vida? É isso que os avatares vêm fazer. Eles não vêm conversar. Mitra dela já está em atividade há 99 anos. Tanto faz, está visível como invisível. O trabalho dele não sofre nada com isso. E eu vi isso no filme, há 30 e tantos anos atrás, aquele homem simples, preto, rejeitado, aqui e acolá os alunos chamavam ele disso, daquilo. Como é que esse homem consegue se impor? Repare, a energia, a consciência profunda da divina presença faz ele se impor diante dos alunos todinhos ultra rebeldes. Caminhavam por cima das carteiras, um levava um som e botava o som para tocar durante a aula e começava a dançar o rock and roll. Então, aquele homem foi. Quando menos espera, transformou a sala toda. Aí o indivíduo pergunta, qual foi a pedagogia? Eu até disse à sobrinha ou a neta de Giovana, que está ali, olha, se prepare para estudar na universidade a pedagogia
para depois você ter que se desfazer dela. Que esse emaranhado analítico da pedagogia que você vai aprender, bem lentamente você vai aprender na escolinha que o que muda as crianças lá dentro não é o que se ensina, é o que se irradia. Quem muda as crianças lá dentro é a própria divindade, que estava lá, um bocado de diretores e facilitadores da escola, e eu disse, olha, a escola não muda mais. Esperado que a escola, de vez em quando, é anunciado 1000 milagres diferentes, de mudanças que ninguém sabe nem como, com as crianças. Ela só não é melhor porque vocês ainda não sabem, na prática, porque teoricamente vocês podem me dizer que acreditam na energia, mas na prática não é assim. Então, essa é a primeira parte do vídeo. E como a gente sempre faz, agora eu convido as pessoas a participarem assim dessa reflexão, né, em torno do que Francisco apresentou para nós. E somos pouquíssimos hoje, então deixo à vontade para quem quiser abrir o microfone e falar. Vou pedir, então, acho que dona Lourdinha já está com o microfone aberto, parece. Como ninguém se manifestou, vou sugerir que ela comece. Se ela conseguir abrir a câmera, melhor ainda. Será que consegue, dona Lourdinha? Eu acho que complica, sabe? Ah, Porque mas estamos ouvindo, estamos ouvindo. mexer pode complicar. Tá. Sempre a fala do Francisco nos comove muito e a maneira pela qual ele foi inspirado, né, no final do seu curso superior, a tomar um rumo completamente diferente na sua vida, o que gerou incompreensão da família e de tantos outros seus colegas, mas ele enfrentou, aliás, ele aceitou essa correr, né, esse risco, mas venceu através de muitas dificuldades e ao longo de sua vida ele foi colocando os valores necessários que se baseiam, né, no caso, no amor, na abertura do amor do coração e por ela lidar com os seres humanos, passando lições de vida grandiosos. E que, assim, ele citou esse filme, eu não assisti há muito tempo e não me recordo de muitos detalhes, mas ele já estava preparado para um trabalho grandioso. E esse filme foi aquele toque, sem dúvida, né? Sempre os mestres estão atentos e colocam esses impulsos que vão gerar, quando se aceita, vão gerar grandes missões, como foi o caso do Francisco. Ele, então, citou a situação que está o mundo, que está o nosso Brasil. Mas eu acho também que
se a gente fica ouvindo tantas notícias pejorativas, isso acaba, sem que a gente queira, influindo. Então, acho que nós temos que nos estruturar na esperança, porque o mundo está passando por uma grande transformação, como sabemos. Os mestres estão em grande trabalho e nós não podemos perder esperança, sobretudo quando nós vemos as criancinhas que chegam inteligentes, né, uma capacidade assim tão grande de raciocínio, de ideias. A gente deseja que eles recebam também os bons valores que a inteligência está desenvolvida. Nós só podemos pensar e desejar, né, um mundo de muita luz, de muita esperança, de muito amor. Esse amor que Francisco, a vida inteira dele, soube viver e passar por todos aqueles que conviveram com ele. E é isso que eu sinto assim forte e necessário nesse momento, a parte de tantas injustiças e situações degradantes que nós assistimos, né, no mundo inteiro. Mas focar nessa luz, nesse mundo de amor, é essencial, é grandioso. E uma corrente grande, junta, sem dúvida, vai pesar, vai ajudar, vai irradiar esse amor que a gente espera que reine de forma plena. Ele lembrou os ensinamentos de Jesus que hoje muitos ainda não aprenderam, não seguem, mas os que aprenderam, que se unam e formem uma grande energia de amor que irá irradiar a todos os seres. Assim seja. Obrigada. Grato pelo depoimento, dona Lourdinha. Muito agradecido. Eu acho que eu vou sugerir os nomes, então, porque assim não fica esperando muito, né? Acho que vou falar com a Maria. Isso, Rubens. Então, é maravilhoso poder ouvir o Francisco. Cada ensinamento, cada vez que ele fala para a gente, é maravilhoso, Rubens. Então, tudo aquilo que ele falou aplica-se nos dias de hoje. Nós estamos vivendo essa desordem, toda essa desordem, em uma coisa incrível, né? Tem 2 anos que eu tenho ouvido o vídeo ele falando. E ele dá, assim, aquela esperança para a gente, quando ele fala dos valores do coração. E o que importa na vida é a nossa energia, é o que a gente vai irradiar, o que a gente vai passar para os outros. Então, a gente está precisando muito disso, como diz a dona Lourdinha, esperança. Porque, olha, o que nós estamos passando é desanimador. Às vezes a gente fica super desanimada. Então, é isso aí, a gente tem que ter essa energia dentro da gente, do coração, os valores do coração, e passar para frente para buscar essa felicidade que está dentro da gente, para que a gente possa viver bem e com esse mundo maluco que nós estamos vivendo. Então é isso, Rubens. Namastê. Grato, Maria. Acho interessante que assim que nós estamos construindo de fato um grupo, uma egrégora, né? E onde as falas se completam, se complementam e alimentam essa mesma energia
que a palavra do Francisco trouxe. Eu acho que esse grupo vivifica a mensagem do Francisco e renova essa mensagem para que ela possa alcançar a muitas outras pessoas da própria instituição que não tiveram oportunidade ou de ouvi-lo ou de compreendê-lo no primeiro momento. Então, parece que essas repetidas mensagens elas se apresentam como uma outra oportunidade de a gente ouvir. Ainda que a gente já tivesse ouvido antes, às vezes a gente ouve sem ouvir, porque não está preparado. Né? Então, acho que é isso. Rubens, posso falar só uma coisinha? Não, é que eu achei, a Maria fala assim com uma indignação, mas ao mesmo tempo compreendendo que tem que seguir em frente com amor, né? Que tá difícil demais, né, Maria? E eu acho que o que mais toca no Francisco é que toda a questão, quando ele cita algum valor, ele cita um exemplo prático que ele viveu. Então, isso dá força para a gente, porque sempre tem um exemplo. Acho que tudo que ele fala, quando ele fala do reviver, do projeto Bambá, de tudo que ele conversou, ele encontrou as pessoas e conversou, sempre tem um exemplo para nos ajudar a compreender assim que é possível, né? A gente acho muito importante essas falas. O exemplo dele é muito forte para a gente, para mim, pelo menos. Só isso. Então, falta o Dagoberto e a Cláudia. Eu vou sugerir a Cláudia, porque eu sei que o Dagoberto gosta de encerrar. Novamente, boa noite, namastê. 2018, eu estava, desde 2018 até fevereiro de 2020, né, eu participei de quase 100%, né, das reuniões, né, de segunda-feira, e essa, se eu não me engano, foi um estudo do Gita, e do Cine Coração também, que era muito interessante, né, do Cine Coração, que sempre a gente esperava terminar o filme para o Francisco trazer um ensinamento e nos questionar também a nossa visão daquilo que foi assistido, né? E ao mestre com carinho também, eu assisti esse filme, né, no dia anterior que ele falou, e o Rubens até falou que de repente a gente revive, né, o que ele falou e de repente não tinha uma compreensão naquele momento do que estava sendo dito. E eu pensei assim, às vezes não é nem a compreensão que a gente teve naquele momento foi uma de acordo com o nosso entendimento, a nossa caminhada daquele momento, né? E eu me recordo assim que antes de eu ter passado a experiência de viver, né, na prática as coisas que eram promovidas dentro da instituição para o nosso desenvolvimento, eu tinha uma visão bem equivocada do olhar que a gente tem para as coisas que nos indignam. Eu continuo sendo uma pessoa super patriota, né? Venho do estado bairrista, do Rio Grande do Sul, né? Tem um slogan que se usa até hoje lá, que o Rio Grande é o meu país, né? E também lá teve coisas que eu ficava indignada, eu nunca fui a favor de separação do Estado, mas sempre entendi os motivos que as guerras que foram travadas lá pretendiam, né? Que não era a questão de se separar do país porque meramente por se separar, era por causa dos tributos, dos impostos altos do charque, né, na época que era produzido, e hoje a gente traz para a nossa realidade que também acontece isso, né? De certa forma, a gente continua pagando essa conta aí, cara do charque,
né? As coisas acabam saindo na conta do contribuinte, todas essas coisas que nos indignam. A falta de honestidade, a pessoalidade, o egoísmo, todas essas coisas estão presentes na política, né? E independente de que mudem a pessoa, as coisas às vezes continuam se repetindo por causa dessa energia ainda que está enraizada, né? Mas como eu estava falando, que eu quero assim colocar é que antes eu tinha um olhar, né, indignado de revolta, de querer mudar o mundo, de, sei lá, vou fazer alguma coisa. E com o exemplo que eu tive do Francisco, né, do que era proposto ali dentro da instituição, mudou um pouco, né, que é o que eu agora vivo. Aquilo que me indigna, eu procuro dentro de mim, né, para ver o que eu tenho que mudar em mim, né? Tentar, assim, trabalhar primeiro, identificar, não, porque que isso daí está me incomodando, não porque incomodaria também outras pessoas, mas por que me ataca? O que eu tenho que procurar dentro de mim? O que eu tenho que fazer para ajudar energeticamente essa situação? Isso em qualquer coisa, desde das questões de relacionamento próximo, agora com colegas, com amigos, com pessoas que tenham afinidade, com familiares, né? O que eu tenho em mim para mudar primeiro, né? E daí agora se torna até uma coisa mais, não sei se é essa palavra, mas mais divertida de se viver. Né? Não seria bem essa palavra, mas é uma coisa mais interessante de se viver, porque até agora há pouco tempo eu estou numa nova situação, vivendo com outras pessoas, num ambiente de trabalho, e me chamou a atenção algum tipo de rebeldia de algumas pessoas. E num primeiro momento, o que tem ainda de rebelde em mim para ser trabalhado? Né? E eu comecei a tratar de uma outra maneira. E aquela rebeldia que eu estava observando, né, em algumas pessoas, em relação a mim mudou, porque o meu olhar começou a mudar. E não só ver a personalidade, né, mas aquilo que eu aprendi, que o Francisco nos ensinava, né, que ele fala ali num trecho, como lidar com uma pessoa que tratar um vício de uma pessoa que aprendeu a matar, né, que não quer trabalhar e que aprendeu a matar e que acha que isso é bom, como tratar isso, né? Então, assim, para a parte que me cabe, que eu não sei como tratar isso, mas pelo que ele deixou, né, do legado dele, é as coisas que realmente eu estou no meu dia a dia e vejo que eu tenho que trabalhar, que possam estar me cutucando, né? E eu tenho que trabalhar isso. E assim, só para concluir, eu tive uma experiência, quando eu cheguei lá em Aracaju, que uma irmã estava faltando apartamento lá no prédio naquele momento, e ela estava querendo morar lá no prédio, né? Aí ela falou comigo se eu não se importava dela ficar uns tempos comigo, essa irmã. E ela tinha um funcionamento completamente diferente do meu, e eu também tinha extremamente organizada, e o que aconteceu? Em um mês a gente estava se desentendendo ali, né? Que ela era mais desorganizada, eu ficava um tempo na fazenda, quando eu voltava as coisas estavam desorganizadas, eu falei com ela meio que se ofendeu e disse que era eu que tinha que sair do apartamento, né? E eu me senti num primeiro momento injustiçada, nossa, ela veio pedir para ficar ali comigo e agora está pedindo para eu me retirar dali. E foi ainda falar para o Francisco que eu fui deselegante com ela, desagradável e tudo. Aí o Francisco conversou comigo e conseguiu um outro apartamento que estava desativado, né? E eu fiquei magoada um tempo com aquela irmã, né? E tentando entender o que aquilo aconteceu. Com o tempo eu fui vendo que aquele meu incômodo daquela desorganização que ela tinha, gerava uma energia que cutucava ela também, né? E eu vi que
essa desarmonia iniciou em mim. Num primeiro momento, Francisco ali apaziguou, falou comigo, etc. e tal, mas até um determinado momento não precisou mais, eu entendi o que aconteceu. Aí eu fiquei no outro apartamento, ela não demorou muito tempo, saiu de novo do prédio, né? Foi morar, voltou para a casa que ela estava. E um pouco antes do aniversário de Mitradeva de 2019, eu coloquei, baseado numa experiência que o Francisco contou sobre ele e o seu Heraldo, né? Eu me senti tão pequena com aquele incômodo que eu me senti cutucada com aquela desorganização, e quando eu entendi que eu gerei aquele incômodo, a minha vontade era de me reconciliar imediatamente com aquela irmã. E eu tive a oportunidade, no aniversário de Mitradeva, de 2019, trabalhar junto com ela. Eu fiz questão, né, de preparar as coisas, ela estava lá para ajudar, de me reconciliar com ela, né? Que eu me senti tão pequena em relação das outras coisas que o Francisco teve que perdoar de tantas outras pessoas, né? E aquilo era insignificante. E hoje eu tenho um maior carinho e amor por essa pessoa também, assim como outros irmãos. Mas foi assim pelo exemplo, pela aquela energia que o Francisco mostrou daquela história e de várias outras, depois que eu fiquei sabendo, e do dia a dia, que me motivaram a não estender, né, uma contrariedade, né, quem quer que seja, qual é o irmão que seja, sabe? Então, essa foi uma experiência muito interessante. Até hoje eu falo com essa irmã, ela já me ajudou em conversação em inglês, né? Então, assim, eu tenho só a agradecer pelos exemplos, por toda a hierarquia que trabalha, né, na Sudadharma, que tem todo esse trabalho de fazer a gente compreender certas coisas. E o nosso trabalho é se esforçar para esses entendimentos, né? Então, seria isso. Namastê. Grato, Cláudia, pelo comentário e pelo testemunho, né, também, corajoso, mostrando a coragem para reconhecer isso e buscar essa reconciliação. Não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente consegue, outras vezes nem é possível. Para todos nós, a gente tem casos de sucesso e outros casos onde a hora parece que não chegou. Que também pode não ser culpa nossa, às vezes é porque não é para ser. O próprio Francisco, né, que sempre deu todos esses exemplos, né, ele não conseguiu também, muitas vezes, com os próprios familiares, com os próprios irmãos. E não era por culpa dele, mas ele não tem que fazer, ele tem que entender que às vezes não é a hora das coisas acontecerem. Né? Tem que fazer o que está ao nosso alcance, mas não se culpar também, tu não deve se culpar, porque não depende só de nós, depende de todo um processo. A gente faz a nossa parte e a consciência fica tranquila, que acho que é o exemplo que o Francisco deu. Ele alcançou muitos resultados. E aqueles outros onde não era possível, ele não tinha nenhum tipo de consciência pesada por isso. A relação, inclusive, com os membros de outros ashras, por exemplo. Em alguns era muito difícil a relação, mas o que ele podia fazer? O que ele podia fazer é continuar no lugar dele, quieto, isolado, né? Fazendo as orações dele até que os outros dessem o passo, que não dependia dele. Não faria sentido o Francisco sair do ambiente dele para tentar se reconciliar, ir à casa de um inimigo, sabendo que esse inimigo ia tratá-lo como inimigo. Então, a gente faz, às vezes, o que é possível. Né? E eu acho que todos os grandes seres enfrentaram essa dificuldade. Até o próprio Mahabharata está cheio desses exemplos na figura do próprio
Senhor Krishna, né? Mas eu acho importante isso, como você disse, a gente reconhecer em nós, fazer a nossa parte e ficar com a consciência tranquila, que se a gente fez a nossa parte, a gente tem que alcançar, como ele diz no vídeo, essa paz interior, mesmo que o mundo prefira essa confusão e esse absurdo que é o mundo. A gente tem que aceitar até isso. Tem que aceitar, inclusive, a inimizade do outro. Porque não aceitar a inimizade do outro é a gente querer mudar o outro, é o que seria egoísmo da nossa parte. O nosso não egoísmo tem que se manifestar em aceitar o outro como ele é. E, inclusive, quando o outro nos quer distante dele, que a gente assim mantenha em respeito ao que essa pessoa quer. Nem sempre é possível, né? Então, mas eu sei como isso é difícil. E essa experiência que você teve na sala, no apartamento ali da instituição, aquilo ali é um microcosmo das grandes questões nacionais e planetárias. Você tem toda a razão. Então, o que você reproduziu ali era mesmo até a questão rio-grandense de separação do Brasil, né? E que você encontrou essa forma de reconciliar que é superior. Acho assim. Isso, só para complementar também, Rubens, bem lembrado isso. Esse foi um exemplo exitoso, mas teve vários outros exemplos de, assim, de algumas coisas que foi bem isso, ter que respeitar a vontade da outra pessoa, externamente de não querer essa reconciliação, mas estar tá em paz com a gente mesmo, né? Namastê. Grato, Cláudio. Então, acho que o Dagoberto vai fazer a grande síntese e o nosso encerramento, praticamente. Né? Né? É bem interessante tudo isso aí que Cláudia colocou, né? E como a gente já escutou Francisco dizer, que a gente vive numa vida que é um laboratório, né? Então, vivenciar as coisas para que com ela a gente aprenda para poder se melhorar. Porque o sentido da nossa vida é evoluir. E falando um pouco do que ele colocou com relação ao filme, logo que o professor entra na sala, que começa a se dar com os alunos, né? A gente, quem lembra do filme, lembra que era uma maior bagunça, né? E aí vê o que foi a energia do professor para, aos poucos, ir lapidando todos eles, para que todos realmente façam as suas próprias mudanças, né? E com relação ao que foi colocado do menino que estava na fazenda, que eu presenciei quando o menino estava lá na fazenda, mas como ele foi para a fazenda para se tratar, e chegando na fazenda, ele contou tudo isso a Francisco, e Francisco recebeu toda aquela informação dele, e de uma forma, não sei como dizer, se estranha, Francisco passa uma energia para esse menino, que esse menino começa a se transformar e mostrar o lado bom dele na fazenda. E todo mundo que ia para as vivências, que presenciava esse menino lá, todo mundo gostava dele. Repare, vamos dizer, um assassino que tinha o seu lado bom, o seu lado amável, conquistava todo mundo na fazenda. Aí Francisco fazia o quê? Explorava o lado bom dele para mostrar a ele que ele tem um lado divino. Em síntese, é toda a palestra que Francisco passou. É a gente usar o lado divino que está dentro da gente, que é essa energia que deve prosperar para que, mesmo com os nossos defeitos,
Se a gente tiver atenção de que Deus está dentro da gente, Deus está dentro do próximo, a gente pode trabalhar essa energia para transformar o mundo. Tá bom. Namastê. Grato pelo depoimento e pela confirmação dessa experiência tão forte e tão bonita, né? E quem ouve assim à distância pode ficar impressionado, né? Mas não precisa saber mais do que isso que a gente falou, porque tudo isso foi feito de acordo com o que tem que ser feito, tudo oficial, legalizado, legitimado. E esse menino é um grande menino, um grande. Foi um tratamento mesmo para que melhorasse a pessoa e realmente houve grandes resultados. E a mensagem é essa, que é exatamente a mensagem da energia do coração. E para quem acha isso muito estranho, a gente pode achar, né? Vamos lembrar que São Paulo era isso. Era um justiceiro. Né? Então, eu acho que a gente termina por aqui hoje. No próximo encontro, a gente assiste a segunda parte. A segunda parte é o clímax dessa apresentação do Francisco, e ele vai voltar a falar desse filme, e essas falas nossas de hoje ajudam um pouco, porque ele vai fazer uma ênfase muito grande nessa coisa do papel do coração. E vai falar da lógica, inclusive, dos projetos desenvolvidos na fazenda, né? Então, como que os mestres o orientaram para começar pelo Bambá, levar até o reviver, né? Para ele que estava preparado para viver essa experiência. Ele ainda até quis que essa experiência continuasse sem ele. Ele se afastou, eu lembro, uma época da fazenda, para ver se isso era possível. Mas percebeu que ainda não era o momento. E como a passagem dele já estava próxima, ele prefere, para não sobrecarregar demais as pessoas, encerrar o reviver para não deixar um fardo muito grande, porque as pessoas não tinham ainda alcançado aquele nível de maturidade para conduzir um projeto daquele pelo coração. Quem sabe, algum dia, no futuro, isso venha a ser possível, mas era muito cedo, até porque foi um experimento que foi uma coisa única, assim, que foi proposta para Francisco mesmo, né? Que é essa coisa de quem já está muito próximo ali, muito conectado com o coração, que é o que nós buscamos, mas que a gente ainda não alcançou, né? Essa intimidade com o coração, que é o que Francisco tinha. Mas está tudo em aberto. Quem é que sabe o que vai ser o futuro? Então, na próxima semana, a gente vê essa segunda parte. Eu agradeço a todos, né, por ajudarem a gente aqui a formar essa egrégora. Próxima quinzena, né? Próxima quinzena. Eu acho tão importante, assim, eu conto muito com o compromisso de todos, né? Porque a gente forma uma egrégora, todos os grupos, né? E é igual aquele exemplo lá da fogueira, né? Quando uma madeirinha se afasta, apaga, quando ela volta, acende. E a gente precisa estar, assim, próximo para dar energia para esse empreendimento, né? Que é sobre a mensagem de Francisco. Tem um papel em irradiar um pouco da pureza dessa mensagem. E, por alguma razão, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, e eu sei que essa egrégora ela tem força. Então, quando a gente está aqui reunido, eu sinto que tem uma força que ajuda que as coisas caminhem. Então, conto com todos para daqui a 15 dias encerrar a segunda parte. Agradeço por hoje
Namastê a todos. Namastê. Namastê, gente. Namastê. 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 Gratidão. Até 15 dias, né? 15 dias. Depois do feriado, Rubens. Dia 3. Ai, isso. Saúde, viu? Tchau. Tá tudo certo. Tá joia. Boa noite. Namastê. Boa noite. Namastê.